Há uma frase muito comum nessa época da Primeira República, fim do século XIX até 1930, de que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Quer dizer, vamos nos fixar em atividades agrícolas e vamos esquecer tudo mais. A Primeira República baseou-se numa agricultura destinada à exportação. Todo o eixo, vamos dizer assim, do crescimento econômico estava voltado para a produção de determinados bens que seriam vendidos no exterior. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, é criada a Liga das Nações. Nesse período, as tentativas para controlar as ondas inflacionárias e para restabelecer o novo padrão ouro não foram satisfatórias. A Inglaterra, enfraquecida econômica e financeiramente, vê Londres perder o status de centro financeiro do sistema capitalista para Paris e Nova York. Nesse período, é registrada uma acentuada queda nos preços internacionais de matérias-primas, em função de uma superprodução desses produtos. Esse fato atinge forte e diretamente as economias dependentes da exportação de um produto agrícola ou mineral. Países como o Brasil ficam endividados. No Brasil, os anos 20 foram bastante movimentados. O país vive as revoltas tenentistas e, em função dos acontecimentos mundiais, o setor cafeeiro passa por uma nova crise. Para contorná-la, o governo de Epitácio Pessoa aplica o terceiro plano de valorização do café. Dessa vez, o objetivo não é apenas segurar a queda do preço internacional, mas mantê-lo num patamar elevado. É criada a Política de Defesa Permanente do setor cafeeiro. A exportação da produção agrícola brasileira cresce excepcionalmente e o café responde por quase 70% do total. Em 1929, acontece o fato mais marcante da década, a quebra da Bolsa de Nova York, que provoca a Grande Depressão. A crise norte-americana se alastra pelo mundo inteiro. No Brasil, a principal afetada é a economia cafeeira. A super-safra alcançada naquele ano é superior à demanda internacional, o que provoca uma vultuosa queda nos preços. A solução encontrada pelo governo, então, é a destruição dos estoques excedentes do produto. Em 1941, o presidente Getúlio Vargas dá início à instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Financiada pelos norte-americanos, a siderúrgica é parte dos acordos que levam o Brasil a se alinhar aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado. Suspende as liberdades políticas e instaura o Estado Novo, um regime de inspiração fascista. Existem várias afinidades entre o Estado Novo e o nazifascismo. Entre elas estão a do culto ao líder e a propaganda. Esta foto feita pelo Estado Novo divulgando o seu ideal da juventude brasileira foi inspirada nesta outra, feita pelo regime de Hitler. O mesmo vale para estas duas. No final dos anos 30, a balança comercial do Brasil com a Alemanha é maior que com os Estados Unidos. 1939, a Segunda Guerra Mundial divide as grandes potências em dois blocos. Os países nazifascistas de um lado e as democracias ocidentais e a União Soviética do outro. Os países em conflito disputam o apoio da América Latina. O Brasil, pela extensão do seu litoral, é um ponto estratégico para o domínio do Atlântico Sul. Mas o regime de Vargas mantém relações com os dois lados. No dia seguinte à tomada de Paris pelas tropas de Hitler, Vargas faz um discurso simpático aos alemães, proclamando o início de uma nova era. Com a entrada dos norte-americanos na guerra, crescem as pressões sobre a América Latina, especialmente sobre o Brasil. Os Estados Unidos querem os países do continente engajados em seu esforço de guerra. Oferecem acordos comerciais para fazer o Brasil romper com a Alemanha. Getúlio Vargas exige a construção de uma usina siderúrgica visando desenvolver a indústria nacional, mas as empresas americanas vetam. A indústria alemã Krupp
Aparece como candidata a construir a siderúrgica. Imediatamente, os Estados Unidos recuam e oferecem um financiamento de 20 milhões de dólares para a construção da usina. O Brasil alia-se aos Estados Unidos e rompe com as potências do eixo. Mais de 50 mil nordestinos são enviados à Amazônia para trabalhar na extração da borracha necessária à indústria bélica norte-americana. Após a guerra, estes nordestinos serão esquecidos e vão morrer aos milhares. Em 1942, navios brasileiros são afundados supostamente por submarinos alemães. A sociedade brasileira se mobiliza contra o nazifascismo. Esta manifestação da União Nacional dos Estudantes, exige a entrada do país na guerra. O governo declara guerra ao eixo. Cerca de 25 mil soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira, vão lutar na Itália. Com o fim da guerra e a derrota do nazifascismo, cresce o movimento pelo fim do Estado Novo. Isolado, Vargas é deposto. São convocadas eleições gerais e uma Assembleia Constituinte. São fatos e personagens que marcam o século XX. A década de 30 é marcada pelos impactos da crise de 1929 e pelas políticas protecionistas dos países para recuperar seus potenciais econômicos. O período representa o fracasso dos valores liberais e a ascensão dos totalitarismos de esquerda e direita. As ambições ideológicas do nazismo e do fascismo resultam na eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Os reflexos da crise do setor cafeeiro comprometem o desempenho do comércio exterior brasileiro. Neste período, milhões de sacas de café ficam estocadas nos armazéns paulistas. Com isso, a oferta do produto é elevada para um patamar superior do da demanda mundial. Para controlar a crise, são introduzidas algumas medidas, entre elas a destruição de milhões de sacas de café. Em contrapartida, o algodão plantado em terras brasileiras ganha qualidade e desponta como o segundo principal produto de exportação atrás apenas do café. Já a substituição de importações de produtos industrializados é impulsionada com maior dinamismo e favorece o desenvolvimento da indústria brasileira. No período de 1941 a 1950, a Segunda Guerra Mundial tem forte influência e desestabiliza a produção de mercado e o comércio internacional. Com isso, a demanda de matérias-primas brasileiras aumenta significativamente. É o caso de alguns minerais estratégicos e da borracha, cujo ciclo renasce. Quando o fim dos conflitos se aproxima, as potências realizam diversas conferências para tratar da ordem e da economia dos estados no período de paz que viria. Organismos idealizados são criados sucessivamente, como a ONU e o Fundo Monetário Internacional em 1945 e o Banco Mundial em 1946. O ano de 1945 marca o fim do Estado Novo. O presidente Eurico Gaspar Dutra adota uma política de liberdade das operações comerciais e financeiras do setor externo. O resultado é a dissipação das reservas cambiais. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os preços internacionais do café se tornam mais uma vez atrativos. Com isso, a produção e exportação desse produto volta à sua posição de destaque na economia nacional.